Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos continuar falando de um anime sobre figuras mascaradas perseguindo várias pessoas no topo de arranha-céus. O anime se chama Tenku Shinpan e tem uma playlist aqui no canal com os vídeos passados. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com Yuri sabendo sobre a captura de seu irmão por celular e com raiva quebra o aparelho, sendo consumida por uma fúria gigantesca, mas logo ela se abala e fica novamente sem ação, pensando no quanto queria ver seu irmão, até que ela se motiva ao refletir sobre o assunto e sai determinada a revê-lo. Enquanto isso, Mayuko está com Kuon e o Sniper, tentando ligar para Yuri, porém sem resposta. Sentindo que algo aconteceu, ela sai correndo desesperada em busca de sua amiga, e ao chegar em uma bifurcação de pontes, ela fica em dúvida de qual ir, e grita o nome de Yuri bem forte. Yuri escuta uma voz, mas ignora, determinada a ver seu irmão, até que ela se lembra de Mayuko, e chorando volta a si. Mayuko ouve o grito e rapidamente sai em direção da voz, quando de repente, em uma ponte, é surpreendida por um mascarado, que executa um disparo com um lança-granadas, que é interceptado pelo Sniper com um tiro. Ele então carrega sua arma, mira e atira no mascarado, mas um outro homem aparece refletindo o tiro, enquanto questiona se Kuon também era próxima de Deus. O Sniper deduz que eles são aliados da militar mascarada. O homem com lança-granadas se prepara para acertar Mayuko, porém logo é alvejado por tiros, que revelam ser de Yuri. Ela agradece sua amiga, pois só conseguiu se recompor graças ao chamado dela. Mayuko então se surpreende por Yuri ter chegado tão rápido, e por estar segurando agora uma pistola que antes era pesada para ela. Logo em seguida, o mascarado se levanta e novamente atira repetidamente, mas logo é interceptado por Yuri, que usa seu poder de deixar o tempo mais lento e atira em todas as granadas evitando o ataque. Todos ficam impressionados com o seu poder e percebem que ela virou uma próxima de Deus. Nesse momento, o Sniper finaliza o lançador de granadas e Yuri, ao percebê-lo no local, fica apavorada, não sabendo que agora ele era um aliado. Um pouco depois, vemos o mascarado loiro deitado no chão, ligando para seu líder, e antes que pudesse dizer algo, é atingido por uma bala do Sniper, que se pendurou na janela de um dos edifícios para ficar em uma posição melhor. Ele quebra a janela onde estava e comenta sobre seu medo de altura. Yuri agora é questionado por Mayuko sobre suas habilidades, que abraça a garota e conta a ela o que ocorreu. Um pouco depois, Kuon se aproxima e após se apresentar, aperta a mão de Yuri, envolvendo as duas garotas com fortes raios e uma luz esverdeada. Kuon fala que isso é o que ocorre quando dois próximos de Deus têm contato direto. Em seguida, ela revela a mensagem do Sniper, que diz que se afastará por um tempo, já que Yuri ainda não possuía a habilidade de impedir ataques dos mascarados. Após o recado, Yuri pressiona a menina, falando para ela que seu objetivo é acabar com aquele reino pacificamente. Shinzaki revela ter as mesmas intenções. Mayuko, demonstrando ciúmes com a conversa, fala que não há tempo a perder ali. A seguir, em um prédio, vemos Rika e o nadador mascarado conversando, quando chegam em outro edifício e entram em uma sala, sendo recepcionados por Mamoru Aikawa, um outro próximo de Deus. Eles se sentam e o rapaz explica que quer conseguir a paz eliminando os fracos e exaltando os fortes. E para isso se concluir, era necessário se tornar o deus completo daquele mundo. Aikawa oferece ao jovem uma proposta de união, mas Rika diz que apenas irá pensar no assunto, mas logo é ameaçado por uma foice de cabo curto por uma mascarada atrás dele. Rika pergunta ao rapaz até quantos mascarados ele poderia controlar. Ele revela conseguir até 30, deixando Rika alerta e também escondendo suas intenções. Um pouco depois, eles vão para o heliporto no topo do prédio, e Aikawa é questionado pelo jovem se ele aguardava ali o helicóptero para fugir, mas ele revela que na verdade a aeronave serviria para alcançar a torre central, já que a mesma não tinha nenhuma ponte suspensa que ligava para ela, e que no final quem conseguisse esse feito se tornaria um deus completo. Enquanto isso, Yuri fala sobre o sequestro do seu irmão com suas amigas, quando de repente ouvem a aproximação do helicóptero, que sobrevoa o local onde elas estão, deixando Yuri pronta para atacar. Mas a aeronave se afasta e um pouco depois chega no heliporto de Aikawa. As portas são abertas, surgindo um militar de máscara com o rosto furioso, que apenas fala ainda não, e em seguida vai embora. Aikawa explica que aqueles são anjos da guarda e só existem para impedir o nascimento de Deus, e que por isso não se aproximavam de pessoas próximas de Deus, evitando assim de ocorrer o roubo do helicóptero. Então Aikawa liga para sua equipe no oeste e ordena que eles monitorem a ação e o local de pouso do helicóptero. Logo depois, aparecem dois enormes mascarados de estilo punk, e Aikawa se aproxima de Rika, dizendo que ele será interrogado, e pede que ele não seja inconveniente. Instantes depois, em um corredor, Aikawa se encontra com Kusakabe, e após usar seu busto como travesseiro, declara de forma firme que a guerra já começou, e que enviou a Pena Branca e diversos outros anjos superiores para atacar o inimigo. Passamos agora para o Sniper, que encontrando um smartphone, fica surpreso por não saber usá-lo. Ele então passa uma ponte e pensa sobre quem era antes da máscara, e lhe vem a memória de Rika conversando com ele, fazendo concluir que o garoto era por fim seu amigo. O mascarado então percebe a presença de um inimigo em um prédio vizinho, e recebe um tiro de rifle, mas acaba desviando. Prontamente ele mira e dispara contra uma mascarada de cabelos brancos, que também desvia da bala.
deixando os dois ficarem por um momento mirando e avaliando um ao outro. A Pena Branca atira nas cordas da ponte, fazendo ela ceder e o sniper correr para o outro lado, mas antes que caísse, fica pendurado no que restou da ponte. No mesmo momento, Yuri e as meninas ouvem os tiros, e ela rapidamente sobe para um lugar mais alto, e começa a procurar com um binóculo o sniper, mas apenas encontra a mulher de cabelos brancos. Shinzaki então pede para Yuri que confirme a localização exata, pois tinha um plano. O sniper, pendurado e prestes a morrer, lembra de uma promessa que fez com Rika de viver da maneira mais legal possível, e faz uma pose com estilo que é visto pela luneta do rifle da Pena Branca, que olha para ele apontando para sua cabeça de forma confiante. No local onde as meninas estão, Yuri continua procurando o sniper, então Shinzaki ativa a torre central com seus poderes, sendo visto por todos à distância. Segundos depois, Yuri visualiza a Pena Branca tendo seu rifle cortado ao meio por Ain, e quando Shinzaki compreende a situação, cancela a ativação da torre. A luta de Ain então começa, com ela sofrendo um forte chute que é bloqueado. A mulher então é surpreendida por um tiro do sniper, e vendo-se em desvantagem, foge. Logo em seguida, Kazuma se encontra com Ain no terraço, e acaricia sua cabeça. Eles ouvem o tiro de Yuri que mostra a localização para se encontrarem. Pouco depois, eles se encontram com Tanabe e Uzuki, e revelam um ponto de encontro. Retornamos ao sniper, que pelo celular fica sabendo do que ocorreu, e após isso desliga o aparelho, imaginando o que poderia ocorrer se Shinzaki fosse um alvo, e se repreendeu por pensar naquela preocupação. Passamos então para Aikawa, que ao telefone com a Pena Branca diz estar decepcionado com a falha que ocorreu em eliminar o sniper. Ele termina a ligação e fala com seu mordomo Kijima que a ativação do prédio central confirma a posição do usuário do canhão, mas ele tem dúvida do porquê ele foi desativado sem ser acionado. Pensando no que fazer, mostra confiança com uma aura arrepiante, dizendo que não deixará ninguém se tornar um deus completo, e quando se acalma, fala que vencerá custe o que custar. Voltamos às meninas, com Shinzaki sendo questionado por Yuri de como conseguiu ser imune ao ataque dos mascarados. Shinzaki então revela que foi algo inconsciente e não sabe como explicar. Elas então se vão, observadas por Mayuko, que após entrar em um dos prédios puxa Kuon para o banheiro, e lá pergunta à menina se ela gosta do sniper, o que faz a garota ficar corada e nervosa. Logo em seguida pergunta sobre o canhão, e Shinzaki, confirmando seus poderes, faz Mayuko compreender que ela se tornará um alvo, caso o inimigo saiba daquilo. Elas ouvem um disparo vindo do corredor, e chegando lá, Yuri está sendo arremessada, mas logo se recupera e aponta a arma para um mascarado lutador de sumô. Mayuko se junta com sua amiga e conseguem finalizá-lo. Shinzaki vê tudo aquilo e se admira da coragem das meninas. O sniper então surge do nada, fazendo Yuri correr para o banheiro. Ele acha graça da situação, mas conta a Shinzaki que tem consideração pela menina, pelo fato da mesma ter passado por diversas dificuldades e conseguindo superar tudo aquilo. O mascarado então entrega 2 bolsas e o celular que encontrou. Enquanto isso, Aikawa e seu mordomo confirmou a localização do grupo, enquanto Kazuma passa uma ponte em direção ao ponto de encontro. Yuri, se encontrando com o doutor, continua atuando como uma outra pessoa, e apertando a mão do rapaz, confirma novamente os raios que se produzem no encontro de 2 próximos de Deus. Yuri então pergunta sobre a criança, que assustada se esconde. Kazuma fala que cuidou de suas feridas e que agora estava com ele. Yuri então conclui pedindo que eles troquem informações. Passamos para Shinzaki, que questiona o sniper se o inimigo ainda está forçando as pessoas a usarem máscaras. O sniper diz que a solução disso tudo seria saber a localização do inimigo e usar os poderes dela, mas a garota rebate essa afirmação, revelando que o irmão de Yuri foi raptado. Logo em seguida, Rika está em uma mesa sendo interrogado por Kusakabe, que ao relatar o que soube de Rika, usa um poder em seu olhar para descobrir se o que ele está falando é verdade. Ela então recebe uma ligação informando sobre o sniper, deixando Rika inquieto. A bela moça percebe isso, e Rika revela que conhece o mascarado, mas não diz tudo o que sabe sobre ele. Sendo mais agressiva, ela agarra o braço do jovem e menciona que foi ela quem colocou a máscara no sniper. Esperando outra reação, Rika sorri e bate sua testa contra o chão, falando confiante que o sniper sozinho os derrotaria e colocar a máscara nele foi a pior escolha que fizeram. Logo em seguida, ele desmaia. Voltamos para o sniper, que comentando sobre resgatar Rika, leva um choque na cabeça e, se sentindo mal, diz que aquilo era um programa de hibernação, que elimina anjos defeituosos, e quando a hora chegasse, confiaria em Shinzaki para ajudá-lo. Passamos para Yuri e seu grupo, com Kazuma falando sobre a força e os perigos de alguém estar pretendendo matar aqueles próximos de Deus, e apela por ajuda para Yuri. Segundos depois, Mayuko recebe uma ligação de Shinzaki, pedindo que se encontrassem, avisando sobre a situação do sniper. Logo depois, elas encontram Shinzaki, que pede a Yuri que entre em uma sala onde é recebida pelo sniper, que está atrás de uma porta, e fala que ficará ali para não atacá-la. Yuri então lhe pede desculpa de como agiu até agora. Após uma resposta despreocupada, ele entrega a foto que carregava, revelando ser amigo de Rika e querendo saber se Yuri poderia saber de algo mais. Passamos então para Yoshida e seu grupo, que descobre por telefone onde o helicóptero pousou, e decidem ir à noite em busca de Rika. No quarto, Yuri termina de fazer um chá e serve para o mascarado.
que retira sua máscara para beber, pedindo em seguida que a menina veja seu rosto para saber se o conhece. Yuri, olhando diretamente para sua face, se espanta por ele ser muito bonito, mas confessa não conhecê-lo, mesmo possuindo uma cicatriz muito aparente no rosto. O Sniper recoloca a máscara, mas recebe um forte choque, e antes que desmaiasse, incentiva e conforta Yuri, e pede à menina que busque a localização do inimigo pelo celular que entregou para Shinzaki. Yuri pega o celular para ajudar o Sniper, depois ela pede o celular de Mayuko para ficar em contato com o grupo de Yoshida. E ao se aproximar da janela, ela não percebe estar sendo fotografada por um investigador mascarado, que está sob o comando de Aikawa. No quarto, Mayuko e Shinzaki tocam no Sniper e são levados para um campo aberto e ensolarado. E lá recebem a visita da versão mascarada de Mayuko, que explica que aquele lugar é uma lembrança em um sonho. Elas então saem em busca do programa da máscara, quando encontram a versão jovem do Sniper, que faz Shinzaki se esconder envergonhada com a visão de vê-lo daquela forma pequena. Ele então as leva até o programa, que está sentado em um banco, lendo para a versão criança de Rika. O jovem Sniper então chama Rika, que retribui chamando de Yo, trazendo mais uma memória de quem ele era. Shinzaki então vai à frente, enquanto é envolvida por uma aura brilhante e luminosa, fazendo a figura se levantar, e antes que pudesse fazer algo, ela dá uma ordem, envolvendo tudo com uma explosão de energia. Depois disso, Shinzaki fala para o mascarado que agora ele pode olhar para os humanos, pois ela fez desaparecer o comando de matar e causar desespero, mas alerta que o comando de se eliminar ainda continua intacto, forçando ele a ficar com a máscara por enquanto. Enquanto isso, Tanabe entrega uma pistola consertada para Yuri. Ela agradece e Uzuki pede para olhar a arma, demonstrando ter um certo conhecimento. Instantes depois, a garota escuta um grito de socorro e sai correndo para ajudar. Ao chegar ao local, descobre ser tarde demais, enxergando ali 4 mascarados e uma mulher finalizada no chão. Ela então dispara contra os mascarados, que se defendem atrás de um escudo, enquanto fazem passos de dança. O grupo então se espalha, e Yuri começa finalizando o que está com o escudo, sendo atacada logo em seguida de todas as direções, mas desviando de todos os golpes com suas habilidades, e facilmente finaliza todos. E atrás da porta, vemos que ela está sendo observada pelo misterioso investigador mascarado. Fala galera! E você, gostaria de comandar dezenas de mascarados? Gostou das novas habilidades de Yuri? Me conte nos comentários. E se você vivesse em um mundo onde as cidades são cercadas por muralhas gigantes, que servem de proteção contra enormes titãs devoradores de humanos, você conseguiria sobreviver nesse lugar? Quer saber mais desses titãs? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.